Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Gente, eu quero falar sobre um assunto relacionado à Santa Ceia, Páscoa, enfim. Eu quero fazer menção de um dado cultural, histórico, que está contido aqui nesse livro, para vocês darem uma olhadinha nesse livro. Você encontra ele na internet para comprar, enfim. Esse livro, o Dr. Grant Channel, ele menciona um dado histórico na questão da ceia, da Santa Ceia, né? Que a gente costuma chamar assim. Ele diz que na época, um pouco antes de Jesus, enfim, a cultura judaica acerca do noivado, casamento, consistia em uma situação interessante. Com licença. Consistia em uma situação interessante, que era o fato de um ritual que acontecia, né, no noivado, que já ficava como um casamento, depois só formalizava isso através de uma festa com 7 dias e tal. Não é isso que eu quero falar. Eu quero falar apenas do ritual que acontecia na hora em que o rapaz ia para pedir a moça em casamento. O Dr. Channel, Grant Channel, fala que o rapaz ia, né, depois de todo um acerto do pai do rapaz com o pai da moça, marcava-se um dia e o rapaz ia até a casa da moça, mas pelo fato de haver um respeito muito grande, a cultura era muito restrita, o rapaz não podia falar diretamente com ela, então ele ia até a casa do pai da moça, né, é claro, e ele não podia ir de mãos vazias, ele tinha que levar no mínimo 3 coisas. A primeira coisa, ele levava um valor em moeda, né, em dinheiro da época, enfim. Ele levava também um documento para ser preenchido e assinado pelo pai da moça, e ele levava também um odre com o melhor vinho que ele encontrasse na cidade e uma taça especial. Enfim, lembrando que o valor que ele levava não era para comprar a noiva ou a futura esposa dele, não era para comprar. Porque a noiva, ela é amada, ela é eleita. O coração do noivo se apega à noiva, ele não tem que comprar ela. Nesse caso, ele apenas paga ao pai um valor, porque a moça daria ao seu pai muito lucro durante um grande período que ela ficasse em casa trabalhando e tal. Então o rapaz está tirando ela de casa, ele tem que ressarcir um valor próximo dessa realidade. E o pai da moça estipulava um valor, ele dava ao pai da moça e o pai permitia que ele se casasse com essa moça então. Tendo dado o valor na mão do pai, ele também já deixava o documento ali já pronto, né, para poder ser preenchido e assinado como comprovante. E depois de tudo acertado, ainda na sala da casa, o pai da moça pedia para um dos filhos chamar a moça que estava no quarto aguardando. Ela vinha até a sala e esse rapaz pegava o odre e enchia aquela taça especial. E ele oferecia essa taça à moça na presença do pai, do irmão mais velho e de um amigo que ele trazia também como testemunha, enfim. E aqui tem algo interessante que eu acho muito lindo que o Dr. Grant Channel fala, que segundo a pesquisa dele, né, e ele faz a aplicação para esse momento da ceia. Então ele fala que a moça, ela tinha a opção de aceitar ou não aceitar aquele rapaz como sendo o seu futuro esposo. Só que ela não podia falar nada. Ela, com uma atitude, ela dizia tudo. Ou seja, o rapaz enchia a taça e oferecia para ela. Ele já sabia que ele corria o risco dela não aceitar. Então ela podia pegar o cálice ou não. Muito bem. Se ela pegasse o cálice e tomasse, ela estava aceitando ele como seu futuro esposo, como seu noivo ali já naquele momento. Então o rapaz já se alegrava e o pai da moça já preenchia o documento, assinava, já ficava ali tudo acertado. O rapaz dizia para a moça: eu vou para o meu pai preparar lugar.
e virei e te levarei para mim mesmo, para que onde estiver esteja você também. E esse período de espera seria aproximadamente 2 anos. Durante esses 2 anos aproximadamente, essa moça ela ia se preparar para o casamento, para oficializar esse casamento, para as bodas no caso, né? Então ela ficava esse período todo estudando em como agradar o seu noivo. A comida que ele gostava de comer, como ele gostava das coisas, enfim, todos os detalhes, nos mínimos detalhes, todos os gostos do noivo, ela se preparava para agradá-lo em tudo. E esse noivo ia embora e ia preparar as coisas, a preparar a casa, a preparar o ambiente para que ele depois levasse ela para morar com ele, na época do casamento. E essa moça ficava se preparando. Ok. O interessante é que se ela não aceitasse, qual era o sinal que ela dava para ele se ela não aceitasse? Ela adentrava a sala, se deparava de frente com ele, lhe oferecia o cálice cheio de vinho para ela, ela pegava o cálice da mão dele e ia até a porta da casa e derramava. Esse ato, ela estava dizendo o seguinte: você não é o noivo que eu espero, eu aguardo outro. E ela vinha, dava o cálice na mão dele, entrava para dentro do quarto, o rapaz ficava triste, mas ele sabia que ele estava se submetendo a essa situação, previamente ele já sabia, então ali ele ia para casa ou ia procurar outra noiva, enfim. Muito bem. Sem mais detalhes, porque isso aqui a gente poderia dissertar sobre muita coisa acerca desse noivado, acerca da simbologia que pode se aplicar nisso dentro do contexto Bíblia, Novo Testamento, relacionamento de Jesus com o seu povo, mas falando-se desse momento aqui só, na última ceia, lá em Lucas capítulo 22, Jesus está ceando com seus discípulos, e ele participando da Páscoa judaica, né, diga-se de passagem. Jesus era judeu e todos os seus discípulos, apóstolos eram judeus, e eles estão ali naquela Páscoa que para Jesus foi a última, e eles estão comendo no mesmo ritual que Moisés havia preparado lá, que Deus havia dado a ordem a Moisés quase 1500 anos antes de Cristo. Então eles estão ali, e naquele exato momento Jesus faz a simbologia do noivado e do casamento. Quando ele pega um cálice, e todos os escritores do Novo Testamento falam que ele pega o cálice, que é artigo definido, então é um cálice específico, que é o cálice da redenção. Então ele pega esse cálice, ele dá graça, ele diz para eles, tomai, porque este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. E ele pega o pão e parte e dá. Quando ele pega o cálice e entrega, ele está dizendo para eles: este é o momento em que eu estou selando com vocês a aliança do casamento, a aliança da minha responsabilidade com vocês. Agora, se vocês tomarem, vocês estão assumindo comigo essa aliança, agora estão consumando, né? Porque andaram 3 anos e meio com Jesus aproximadamente, e ali era uma consumação da aliança, porque a partir dali Jesus haveria de morrer, ressuscitar e voltar para o Pai, e eles agora haveriam de se preparar para a sua outra volta. E naquele momento em que eles estão tomando ali, João no capítulo 14 diz que naquele momento, todo aquele período ali da Páscoa, da ceia que eles estão comendo, é o momento que Jesus fala, está lá em João 14, quando João escreve as palavras de Jesus dizendo, eu vou para o Pai preparar-vos lugar, e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Jesus falou as mesmas palavras que o noivo falava para a noiva lá, no contexto cultural comum nas famílias lá em Israel. Ele pega o cálice da redenção e ele oferece como sendo o cálice do noivo para a sua noiva, e a noiva que estava representada pelos 12 ali, na verdade um deles, né, se debandou, mas os outros 11 representaram e representam todos aqueles que hão de aceitar a fé no Mashiach e Yeshua e segui-lo, enfim, né, e ser seus discípulos e considerados do corpo da noiva, a noiva, o corpo místico da noiva de Cristo. Enfim, agora resumindo para esse texto aqui, para essa imagem, e no texto de Coríntios 11, está escrito que a pessoa deve examinar a si mesmo, né? E depois tomar do cálice e comer do pão. E Paulo ainda diz mais que aquele que come e bebe indignamente é culpado do corpo de Cristo, da morte de Cristo.
E eu vejo as pessoas falando muito sobre esse texto, mas eles não entendem que esse texto do capítulo 11 de Coríntios não começa no capítulo 11, ele começa no capítulo 10. E no capítulo 10, Paulo, em dado momento ali já, perto do final do capítulo, ele começa a dizer o seguinte, que aqueles que são seguidores de Cristo não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E ele explica isso, e também no livro de Atos, no capítulo 15, versículo 20, no Concílio de Jerusalém, eles falam sobre isso, que 4 mandamentos, muito expansivos inclusive, são dados para aqueles que não são judeus, mas que aceitariam essa fé nesse Mashiach judeu, que é Yeshua. E o primeiro mandamento é que vos abstenhais das contaminações dos ídolos. Aí Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 10, está instruindo agora esses novos crentes, que não são todos judeus, são gregos, romanos, enfim, de outros povos, e Paulo está ensinando para eles que a noiva, todos aqueles que querem fazer parte desse grupo, que representa a noiva de Cristo, não pode participar do cálice do pão e também comer e se alimentar e participar da mesa dos demônios com alimentos oferecidos, com alimentos contaminados pela idolatria. O que isso quer dizer? Tudo aquilo que tem origem em um dia sagrado para qualquer outra religião que não condiz com a fé cristã é contaminação dos ídolos. São muitos exemplos, não quero falar disso aqui agora. Você deve estudar um pouco sobre idolatria, sobre dias de santos, comidas típicas de festas de santos, que é uma tradição aí em muitas religiões. Então, eis aqui uma situação. Aqui está o grande problema do que Paulo falou, que comer indignamente é comer da mesa de Cristo e comer da mesa dos demônios. Você está profanando a mesa de Cristo, o corpo e o sangue de Cristo. Porque aquele que pega o cálice da mão do noivo para tomar, agora tem que se manter puro. E o único pecado que uma noiva, no contexto cultural da época de Jesus, o único pecado, a única coisa que uma noiva podia fazer, que o noivo daria para ela uma carta de divórcio, quebraria a aliança, falaria para o pai dela assim, não dá, não quero me casar mais com ela, seria o fato de ela se contaminar com outro homem. Ela continuava sendo aquela moça que sempre foi, brincar, sorrir, comer, beber, se divertir, mas ela se mantinha pura para o seu noivo e procurando aprender a fazer tudo que lhe agradasse para quando ela se casasse com ele e fosse para as núpcias, ela o agradasse em tudo. Então, eis aqui o grande problema. Discernir o corpo de Cristo é saber o que você está fazendo e quem você realmente escolheu como Deus para reger a sua vida. E eis aqui o grande mistério do cálice do noivo. Agora, eu preciso alertar aos irmãos que são da religião cristã, protestante, evangélico, enfim, que no momento da Santa Ceia na sua igreja, você deve repensar e agora avaliar de acordo com essa cultura que foi a que Jesus usou para a simbologia da ceia. Você deve entender o seguinte, que quando você não pega o cálice, você está rejeitando o noivo. É claro, eu tenho 22 anos de caminhada, de fé, na fé cristã, e eu sei que muitas pessoas deixaram de tomar a ceia, de participar desse momento tão íntimo de comunhão entre os irmãos e com Cristo também. Deixaram de participar porque, eu não estou falando com o irmão, então a gente teve um probleminha, eu não vou tomar a ceia porque eu estou em pecado. Irmão, se a noiva brigasse com o irmão dela dentro de casa, brigasse com a irmã, se o pai desse lá uma chinelada nela, ela não perderia o casamento por isso. A única coisa que faria o noivo abandoná-la e não querer ela mais como sua noiva é se ela se contaminasse com outro homem, é se ela se deitasse com outro homem, tivesse relações íntimas com outro homem. Fora isso, não. Ela continua sendo um ser humano, que tropeça, cai, levanta, que briga com o irmão, que sai, o vizinho, a vizinha incomoda e vai lá e fala e tal, mas qual é a recomendação bíblica? Vai lá, conversa depois de novo, resolve isso lá, mas isso não impede você ter comunhão com seu noivo. Quando você não pega o cálice, você está dizendo para o noivo assim, não é você que eu quero, o meu noivo é outro. Essa é a simbologia original que o doutor
Channel mostra pra gente no seu livro, e é um contexto judaico, que é o contexto original do que Jesus fez na última ceia, e eu gostaria de conscientizar você disso. Se você tomou a decisão de ser discípulo de Cristo, e você já está de acordo com o regulamento interno da sua igreja, você já é participante da ceia, da mesa do Senhor, então participe com alegria, porque é o noivo que está presente ali, e o cálice, aquele cálice ali, o cálice ali é o cálice do noivo, e você representa a noiva, você não pode rejeitar. Se você está tendo algum problema de relacionamento com alguém, vai lá e resolve e tal, mas com o noivo você tem que manter o seu relacionamento. Porque se você rejeitá-lo, quando ele voltar, quando ele vier para buscar a noiva, você vai ficar de fora das núpcias do noivo. Ok? Grande abraço, Deus abençoe a todos.